A nossa saudação a você que está nos ouvindo e nos assistindo. Nesse mês de junho a gente lembra como o mês do meio ambiente. No último dia 5 teve o Dia Mundial do Meio Ambiente. E a Cotriel realiza muitas ações voltadas a esta importante questão. E a gente recebe aqui hoje o gestor ambiental da Cotriel, Bércio Joel de Matos, que vai falar sobre esse trabalho importante de licenças que a Cotriel tem que ter para funcionar vários setores e também outras partes importantes, como a questão do viveiro de mudas, que realiza um trabalho importante, e a preservação lá de 39 hectares que são utilizados para a realização, para a confecção, né, para a fabricação de lenha, que é utilizada justamente na questão da secagem dos grãos, que é a atividade principal da Cotriel. Bom, Bércio, qual é que é a preocupação da Cotriel na preservação do meio ambiente? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Bércio. Saudações, Roger, saudações aos associados da Cotriel. Então, como você falou, né, dia 5 foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e a Cotriel, né, faz e sempre busca melhorar a questão do meio ambiente junto à sua estrutura, às suas atividades, né? E como já diz no próprio estatuto da cooperativa, né, que a sua missão está em satisfazer seus associados, funcionários, clientes e fornecedores, sendo uma referência positiva no agronegócio, serviços, integrando-se à comunidade e zelando pelo meio ambiente. Então não tem como a cooperativa não estar envolvida, né, buscando sempre atender às exigências tanto dos órgãos fiscalizadores e como buscar, né, já como diz o outro, estamos no século XXI e cada vez melhorar mais e digamos, prestar serviços com a melhor qualidade e preservar o meio ambiente. Bércio, nos fale sobre seu trabalho como gestor ambiental da Cotriel. Você está sempre junto aos órgãos, né? Está em Passo Fundo, está em Porto Alegre, você tem um relacionamento muito estreito com esses órgãos e isso também é fundamental para a questão da agilização das licenças, né? Na busca dessas licenças é um trabalho aí que é bastante burocrático, mas também é muito importante. Com certeza, né? O nosso trabalho hoje é tentar manter todas as atividades consideradas poluidoras pelos órgãos ambientais licenciadas, né? Aptas até para a cooperativa estar no mercado fornecendo produtos e serviços, né? Hoje muitas empresas barram na questão de fiscalização e de licenciamento que não podem oferecer, digamos assim, participar de certas licitações ou, enfim, até a comercialização de grãos hoje, né? As empresas multinacionais que compram grãos da cooperativa. Hoje a Cotriel tem que estar com todas as certidões em dias, com todos os licenciamentos em dias para conseguir comercializar, né? Já é uma questão de mercado e não só uma questão de fiscalização, de atender a legislação. E você trabalha muito junto a esses órgãos, tem que estar lá, né? Claro que hoje tem muita coisa que a gente consegue fazer online, mas ainda a questão de documentos, ainda você tem que enviar, acompanhar, estar junto, acompanhando, isso é importante também, né, Bércio? Exatamente. Depois da pandemia, aí, muitos sistemas passaram a ser online, né? Que facilita, digamos assim, em certos aspectos, mas também às vezes dificulta, quando às vezes tu precisa explicar lá para o fiscal, para o profissional do órgão licenciador determinada situação. Antes a gente tinha um contato, né, e hoje está mais online. Né? Então os órgãos, assim, a FEPAM, que a maioria das licenças é expedidas pela FEPAM ainda, né? Tem algumas licenças das unidades de grãos que já está passando a ser municipal. Aí também temos o IBAMA, né, que a gente tem que fazer o CTF, que é o Cadastro Técnico Federal das Atividades Poluidoras. Temos a SEMA, que é a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, né, que envolve toda a questão de comercialização de agrotóxicos, registros, consumo de lenha, né. E nos municípios, tem alguns municípios que já estão exigindo alguns licenciamentos de supermercado, né. Então, e assim, ó, a tendência é cada vez, digamos assim, o cliente, o consumidor está cada vez mais exigente e isso é consequentemente, os órgãos estão cada vez mais exigentes e nós temos que se adequar, né? As licenças ambientais têm que sempre estar atualizadas. Quantas atividades da Cotriel exigem licenças ambientais e qual o total de licenças que a Cotriel tem que ter para funcionar todas as suas atividades, Bércio? Muito bem. Hoje, assim, ó, somando as nossas 14 unidades de recebimento de grãos, mais os 3 postos de recebimento,
as agroindústrias da cooperativa, postos de combustíveis, TRR, enfim, nós temos em torno de 70 licenças ambientais, né? Mas aí a gente tem mais os cadastros e registros, que eu falei, né? A questão da SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, e do IBAMA também. No recebimento de grãos, que é a principal atividade da cooperativa, como é que funciona a questão da captação dos resíduos gerados no processo, desde o recebimento até a expedição desse grão, Bertio? Assim, o recebimento de grãos, digamos assim, o maior poluidor hoje é a poeira, as partículas, né? E tem a questão da fuligem dos secadores também. A cooperativa vem, ao passar dos anos, se adequando, implantando filtros de mangas, exaustores nas máquinas de limpeza, algumas adaptações nos secadores para a queima das partículas na fornalha, e cada vez, até já fomos solicitados por alguns órgãos e algumas unidades fazer a medição dos particulados jogados à atmosfera, para comprovar que a gente atende os padrões, porque tem padrões estabelecidos nas licenças ambientais, de quanto tu pode emitir de particulados para o meio ambiente. E hoje os equipamentos, Roger, que vem hoje, que nem as próprias máquinas de limpeza hoje já tem os sistemas de captação, A cooperativa está cada vez investindo mais em tecnologia e melhorando seus equipamentos. Em consequência disso, está melhorando também a questão ambiental, desses equipamentos. Mas os equipamentos mais antigos a gente vem adotando sistemas de captação, para melhorar. Um exemplo, as moegas, hoje coloca também sistema de captação através de filtro de mangas, enfim, para evitar, diminuir esse lançamento de particulados na atmosfera, que é um volume, digamos assim, maior no período de safra, que acontece. Depois diminui simplesmente na expedição de grãos aí, mas digamos que a poeira, o volume é bem menor daí. Um importante trabalho de mitigação, que é uma expressão muito importante, ou seja, a redução da questão dos danos. A gente está conversando com o Bertio Joel de Matos, que é gestor ambiental da Cotriel. No frigorífico, tem lagoas de decantação, onde os dejetos, Bertio, gerados vão parar em uma estação de tratamento de efluentes e retornam como água limpa na natureza. É um trabalho importante que há muitos anos é feito e cada vez mais passou por bastante melhorias também, Sim, no frigorífico, nós temos uma estação de tratamento, então, através do sistema de lagoas de decantação. Também está ligado nessa ETE o posto de resfriamento de leite, que também vai para a mesma ETE. E assim, só para ter uma noção, o sistema de abate e de processo de produção e refrigeração no frigorífico tem um consumo de 80 a 95 metros cúbicos dias de água, Então é um volume bastante significativo, para a natureza, digamos, mas são extraídas essa água de poços artesianos outorgados, controlados pelo DRH, SEMA, a gente faz monitoramento diário. E esse lançamento desses efluentes, então, vai para as lagoas de decantação. Vai primeiro para uma estrumeira ali, depois vai para uma primeira lagoa, para uma segunda lagoa. Nós temos aeradores nessas lagoas, e vai para uma terceira lagoa e depois volta à natureza lançado de forma atendendo os parâmetros físicos, químicos que a legislação exige, dentro de um padrão de potabilidade que pode ser retornado ao meio ambiente como água limpa. Os resíduos gerados pelos postos de combustíveis, as lâmpadas, restos de materiais gerados pela área de manutenção são recolhidos por empresas especializadas, Bertio? Corretamente. O posto de combustível, nós temos hoje 4 postos de combustíveis, mais o TRR, gera um volume de filtros, estopas, do uso diário, embalagens de óleo lubrificantes, das trocas de óleo, o próprio óleo lubrificante usado, também que fica no posto, tudo isso aí tem uma destinação correta, Além de ser nós atender uma legislação, também é uma questão ambiental, para não jogar ao meio ambiente. Vai para as centrais de tratamento, empresas licenciadas e autorizadas para prestar esse serviço e fazer essa destinação correta final.
O depósito de embalagens vazias, né, uma vez a Cotriel era integrante de uma associação, agora, um tempo atrás, montou esse depósito que acaba então prestando serviço para outras empresas, além dos associados já terem aquele calendário, né, que está sempre nas unidades que elas divulgam, de toda a destinação dessas embalagens vem para cá, né? E todas essas embalagens elas são levadas para Passo Fundo, a gente já acompanhou o processo lá nas embalagens, que de lá que elas são recicladas. Como é que funciona todo esse trabalho? Quanto que a Cotriel já também tirou da natureza essas embalagens que antes não tinham destinação correta, mas o Brasil é mais de 90% que recicla, né? E a Cotriel não é diferente com esse trabalho do depósito de embalagens de defensivos, Bércio. Sim. Como é de conhecimento, a Cotriel fazia parte da ARP, que era uma associação das revendas aqui da região, principalmente no município de Espumoso, em 2002. E com a extinção da ARP, a cooperativa construiu e licenciou seu próprio posto de recebimento de embalagens, onde hoje, atualmente, ela credencia mais 9 empresas revendas de agrotóxicos do município e da região, que faz essa coleta, no mínimo 2 dias por semana é disponibilizado para os associados fazer entrega, tanto aqui na sede como na coleta itinerante nas unidades. A partir daí, vem essas embalagens centralizadas aqui no posto e daqui a Luft, empresa, uma transportadora que presta o serviço de transporte para essas embalagens em Passo Fundo, a qual é responsável por fazer o prensamento dessas embalagens e destinar para a reciclagem. Em números assim, em 2018 nós tivemos em torno de 200 toneladas de embalagens, isso que dá em torno de 150 cargas de embalagens retiradas do meio ambiente. Em 2021, em números de embalagens, nós tivemos em torno de 371.800 embalagens recolhidas, né, que o associado, o cliente devolveu ao posto e esse foi para reciclagem, né. Então, eu acho que a Cotriel, através do seu posto de recebimento, faz um papel importante nessa questão aí da logística reversa das embalagens de agrotóxicos dos produtores. O Viveiro de Mudas também faz um trabalho importante de produção de mudas que são doadas, também são comercializados, né? É mais um trabalho importante, né? Eu sei que não é muito a sua área, né, Bércio, mas que também a gente vai chegar lá no final, mas que a gente tem que falar também do Viveiro que distribui mudas aí, são doadas e várias partes da região já obtiveram essas mudas através de doação ou através até da aquisição delas, né? Exatamente. O Viveiro, além de ter esse papel fundamental na questão de distribuição e comercialização de mudas, preservando o meio ambiente e assim mantendo as matas, as árvores, também tem a questão que ela faz uma função de destinação de um resíduo que é o esterco do viveiro, que nós usamos, acabamos depois de sair do leito de secagem lá, 50% é misturado para a formação de humus, que é utilizado no viveiro na produção de mudas. Então, além do papel de produzir mudas e comercializar e distribuir, também auxilia no tratamento de dejetos do frigorífico. Importante trabalho. E encaminhando para o encerramento, né, Bert, tem a questão da área de reflorestamento de Campos Borges, que a gente sempre faz questão de frisar. Ela está lá, é uma contribuição, uma contrapartida que a Cotriel tem. Qual é o tamanho dessa área, né, e quanto que ela supre do consumo de lenha que a Cotriel tem para fazer a secagem das suas unidades, que a maioria tem mais de 40, 50 anos ainda a secagem é lenha, mas uma boa parte dessa lenha vem dessa área de preservação e uma parte ainda adquirida dos associados, é isso? Exato. A Cotriel tem uma área então de reflorestamento no município de Campos Borges, lá em Linha Ferrari, né, de 39 hectares de eucalipto, mas como você sabe, assim, não é o suficiente para suprir a demanda. Para te ter uma ideia, assim, a cooperativa hoje, nos últimos anos, a média de consumo de lenha é de 8.500 metros a 10.500 metros cúbicos por safra. A variação aí é a questão de safra com mais chuva, mais umidade. Teve anos que teve safras com período seco, né? Então o consumo de lenha na secagem de grãos foi bem menor. Mas essa área é uma área que a cooperativa utiliza para suprir a sua demanda de lenha, mas com certeza não é o suficiente. A cooperativa adquire de associados, enfim, da região, bastante lenha ainda para suprir a sua necessidade de secagem de grãos, principalmente, e nas agroindústrias também, nas caldeiras, né?
Bert, para encerrar, o que a gente tem que dizer para o nosso associado, para o nosso cliente, né, que a Cotriel tem uma preocupação muito grande no meio ambiente e faz esse trabalho de uma forma muito incessante, muito persistente e continuará fazendo porque está lá, como você disse no início, no Estatuto, preservando o meio ambiente. Está lá no Estatuto da Cooperativa e a Cotriel tem essa responsabilidade ambiental que está no Estatuto, mas também está sempre na conduta que a Cotriel adota ao longo dos seus 62 anos, né? Com certeza, a cooperativa cada vez está mais envolvida, se dedicando, investindo em melhores tecnologias e melhores equipamentos para preservar e zelar pelo meio ambiente. Obrigado. Essa é a participação do gestor ambiental da Cotriel, Bert Joel de Matos, falando da Cotriel e o meio ambiente e a preservação ambiental que a cooperativa realiza em todas as suas atividades.